Aleluia. Graça e paz, boa noite. Quem é que está fazendo aniversário hoje aqui? A igreja, né? Que grande honra estar aqui com vocês nessa noite, viu? Estou muito grato por conhecer essa família, né? Pastor Valdeilson, sua esposa, sua liderança, irmão Denise. Coisa boa estar aqui com vocês. De fato, eu sou um privilegiado por estar participando com vocês nesse momento aqui. Eu creio que Deus nos reuniu nesses dias para grandes liberações da parte do Senhor, amém? Nós já tivemos um tempo de unção aqui poderoso, né? E tanta coisa já aconteceu aqui, vimos as coisas que o Senhor tem feito e vai fazer ainda, mas Deus ainda tem algo para nos comunicar nessa noite, amém? Você tem expectativa? Então pega a Bíblia aí, assim, o seu tablet, o seu celular, que você usa a Bíblia, chacoalha para fazer raiva no diabo, chacoalha. É isso, e diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Você pode sentar, gente. Fica à vontade. Bom, eu tenho algo no coração para esses dias. O pastor me instruiu acerca desse tempo de colheita. E quando eu estava orando sobre esses dias aqui com vocês, algo subiu para o meu coração, veio para o meu espírito, né? Subiu para mim a respeito justamente desse tempo de colheita que foi anunciado aqui. Eu quero colocar algum fundamento para a gente receber do Senhor nessa noite, ok? Quero que você abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo 3. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Estou me sentindo muito em casa, muito à vontade. O seu pastor é um grande homem de Deus, um hospitaleiro de marca maior, viu? Desde a hora que me recebeu, me deixou bem à vontade. Bom, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que pela fé, pela o quê? Me ajuda aí, pela? Isso. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra, eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Amém. Então eu quero falar com você acerca desse momento que nós estamos vivendo aqui, né? Como Verbo da Vida em Paulo Afonso, tempo de colheita. E olhando para um texto como esse, é importante compreender que a Bíblia nos mostra que o princípio de toda a criação foi a palavra. E você que está aqui nessa igreja, sempre muito bem instruído pelo ensino da palavra, você já fez o rema, sabe que existe uma diferença entre a Logos e o rema. E se você não fez, você vai fazer em nome de Jesus, né? Mas quando esse texto está sendo escrito aqui, o que o escritor aos Hebreus está nos dando de entendimento é que existe uma palavra inspirada que ela chega, né? Que ela vai trazer à tona coisas que a gente não viu e nem tocou ainda, né? Mas recebemos o nosso espírito. Então, esse é o modo de Deus atuar, de Deus habitar, de Deus trazer as coisas que Ele tem como plano para nós aqui para essa terra. Você é alvo de Deus, você é um plano de Deus, essa cidade faz parte da agenda de Deus, você não está aqui à toa, você não está aqui perdendo seu tempo, você não foi plantado nessa igreja de qualquer modo ou para fim nenhum, você não está conectado com essa unção pastoral por qualquer motivo fútil. Você é um plano de Deus e Deus ligou você aqui a essa igreja para que algo se manifeste através da inspiração que chega para você, né? Eu quero falar com vocês nessa noite, cobrir esse assunto que o Espírito Santo me deu, a respeito de uma história escrita com antecedência. Diga comigo, a história escrita com antecedência. Parece que Deus tem caminhos para liberar coisas que talvez, se você não é um pouco experimentado na vida de fé, pode a princípio até fica um pouco de intimidação para você, né? Você recebe com um pouco de cautela. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar a palavra revelada, parecia que a minha professora de Fundamentos da Fé, ela estava lendo uma Bíblia que eu nunca tinha lido antes, né? Porque parece que quando a palavra vai saltando para você, você não tem mais aquela opção de ficar naquele lugar de vitimismo, de vulnerabilidade. Sim, nós temos problemas, desafios, estamos crescendo para avançar, mas quando você recebe essa palavra, você recebe notas, instruções, equipamento espiritual para que você traga para a terra aquilo que Deus já anunciou a seu respeito e agora Ele quer que você manifeste aqui nessa terra, né?
O que Deus está nos mostrando através do escritor aos Hebreus é que quando você recebe uma palavra inspirada, Deus está te dando o gatilho para que você traga a manifestação daquilo que Ele disse para você aqui nesse tempo. Quando o seu pastor decide anunciar sobre um tempo de colheita e vocês pegam junto nessa unção, o que acontece é que Deus de fato decidiu através da sua boca manifestar o tempo de grande colheita aqui nessa terra. Essa palavra rema, diferente da logos, que é aquela que a gente lê quando abre a nossa Bíblia aqui, a palavra escrita, a palavra rema, ela vem com base, com a inspiração do que nós temos como conhecimento, mas é uma inspiração genuína da parte de Deus que chega no seu espírito. Até aqui tudo bem, gente? Então quando essa inspiração chega, o que você precisa é abrir a sua boca profética e liberar essa palavra rema para essa atmosfera, e aquilo que não existe passa a existir, porque você decidiu trazer para fora uma inspiração de Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho, Ele não precisaria de nenhum de nós, mas Ele decidiu usar o ser humano para manifestar o seu plano aqui na terra. Né? Veja, talvez ele não precisasse, de fato ele não precisaria, né, se submeter a um ventre de uma mulher, mas quando Deus decidiu mudar as estações, as épocas e manifestar a plenitude dos tempos, sabe o que ele fez? Ele colocou a sua semente, a sua palavra dentro do útero de uma mulher, e agora a mulher entrou em concordância com Deus, com o Espírito Santo, com o anjo que apareceu com ela para dizer assim: se você quiser que eu faça assim, então eu faço assim, de mim nascerá esse que você falou. Quando alguém se alia ou se junta a Deus para viver ou para manifestar uma inspiração que recebeu, milagres acontecem, uma época nova se levanta e surge. Porque Maria era aparentemente uma improvável. Quem sabe você já pensou, eu aqui em Paulo Afonso sou um improvável. Quem sabe você diz, não, eu nem tenho postura, porte para viver esse plano que Deus falou ao meu respeito. Mas eu quero te dizer, você não precisa de ter currículo, porte, postura, aparência. Você precisa seguir a inspiração divina, e quando você abrir sua boca, aquilo que Deus falou se manifesta. Maria era uma improvável, mas ela disse, assim seja, Senhor. Né? Quando você recebe uma inspiração, é Deus chamando a sua atenção para que você traga a manifestação disso para a terra. Né? Em 2 de Coríntios, você não precisa abrir, mas capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que, pois quantas tantas forem as promessas feitas por Deus, temos de Deus o sim. Mas o amém é dado por nós, para a glória de Deus. Eu estou lendo da Amplificada. Agora veja, a Bíblia diz que Deus disse sim para nós. Sobre todo qual aspecto? Sobre todo o plano de Deus para você. Sobre saúde, sobre provisão, sobre crescimento, sobre avanço. Tudo isso que Deus já liberou na sua palavra e nos revelou pela sua palavra está disponível para nós. Agora, às vezes estamos vivendo aquém do que Deus falou, ou não estamos usufruindo da vida que Deus tem para nós, porque a Bíblia diz que sobre todo sim precisa do selo do amém. Né? Então, nós estamos às vezes sentados na zona de conforto, na poltrona do conforto, dizendo, assim Deus diz, e nós vamos esperar alguma coisa acontecer, né? Esse ano, para essa igreja, Deus disse que é o ano da colheita, e quando Deus inspira você com uma palavra rema dessa, você não tem o direito de sentar para esperar alguma coisa acontecer, mas você precisa se levantar e pegar essa palavra e fazer dela a sua palavra, e abrir a sua boca e de fato declarar sobre todas as áreas da sua vida. Olha, Deus me disse que esse é o ano da colheita. Eu vou viver uma colheita na minha vida financeira, na minha vida espiritual. A minha igreja viverá uma colheita de almas. Na minha cidade haverá uma grande colheita de almas, porque Deus disse, assim será. Amém? Diga, Deus disse, está feito. Então, a Bíblia está nos ensinando que existe um certo tipo de atitude. E o apóstolo Paulo fala muito sobre isso em 2 Coríntios 4. Ele diz sobre o espírito da fé, eu criei, por isso falei. Com o mesmo espírito da fé também cremos, por isso também falamos. O que é esse espírito? Não é outro espírito, nós só temos o Espírito Santo, ok? Mas é uma atitude de quem recebe uma palavra inspirada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Paulo estava declarando isso sobre aquela igreja em Coríntios, eu criei, por isso falei, com o mesmo espírito de fé, cremos, por isso também falamos. Ele, no meio de um grande desafio, de uma intimidação, ele foi encorajar a igreja com um testemunho que ele se lembrou de um menino chamado Davi, que no campo de batalha, em Salmo 116, ele vai diante do gigante, que ele não chamava o gigante de gigante, né? Mas ele chama o gigante pelo nome Golias. Então, na verdade, nem chama de Golias. Ele diz, quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército de Deus vivo?
E a Bíblia, Paulo traz à tona o testemunho de Davi, porque Davi, ele não tinha um equipamento natural para lidar com aquele incircunciso, mas sabe que ele tinha uma inspiração dentro dele e saindo pela sua boca. Ele disse, não, o meu Deus, ele tem aliança comigo e com o meu povo. Quem é esse incircunciso? Aquela foi uma palavra rema. Davi não tinha porte, Davi não estava sendo chamado para a batalha. Davi foi levar a marmita para os irmãos, mas não é sobre quem tem o dinheiro, não é sobre quem tem o sobrenome, não é sobre quem tem as coisas do ano, da moda, é sobre quem tem uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem algo acontecendo na sua vida. Diga, eu tenho uma palavra. Mais uma vez, diga, eu tenho uma palavra. Oh, glória a Deus. Você viu que eu falo rápido? Tem graça para eu falar rápido, tem graça para você ouvir rápido também. E quando eu estiver falando muito, muito, muito rápido, você dá glória, 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 glória. Aí eu vou entender que é para eu parar um pouco. Oh, glória a Deus. É que a palavra me empolga. Se você me ver sentado, você não vai me ver nessa empolgação toda, né? Mas quando a palavra começa a vir, eu começo a ficar animado com essa palavra. Porque a unção começa a se manifestar no ambiente, a unção vai nos eletrizar. E eu estou aqui nessa noite para pegar junto com o seu pastor e com os seus pastores, a sua liderança aqui, para dizer que essa palavra que veio sobre o tempo de colheita, ela vai se manifestar em todos os aspectos da sua vida. Quem sabe você começou o seu ano cercado de desafios diante de você, e você sim celebrou a palavra e disse, Deus, como é que vai ser isso? E Deus está dizendo, vai ser como você disser. Né? Eu chamo isso do princípio do falar. Então eu quero avançar um pouco nessa base para que a gente possa fluir depois. Então é importante que a gente compreenda o que o escritor dos Hebreus está dizendo, que quando uma inspiração chega é porque um milagre está batendo na sua porta, ou é porque aquilo que era invisível vai se manifestar diante de você e de todos. Né? Você sabe que quando eu sentei, eu já para estudar no Rema, pastor, eu tinha já 10 anos de cristão, eu já operava no chamado dentro da minha igreja, né? E eu me lembro que eu abri mão de algumas coisas, porque era recém-casado no ano de 2006, eu fui fazer o Rema um pouco depois, mas eram os primeiros anos do meu casamento, e eu, filho único, né? Fui muito bem criado pelo meu pai e pela minha mãe, mas eu sentei na primeira aula, eu ouvi sobre 4 textos que me marcaram para sempre. Os 4 falam a mesma coisa, Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, diz que o justo viverá pela fé. De todos eles, eu quero fazer uma ressalva no que diz em Abacuque 2:4, diz que o justo viverá da sua própria fé. Né? Tem algum justo aqui? Então, era um tempo em que eu ainda dependia dos meus pais para me ajudarem em algumas coisas da minha casa, no tocante às finanças, até porque um filho único, bem acostumado, vai ficar ali, né? Pegando tudo que pode até o tempo que puder, né? Mas Deus entrou e me deu uma palavra inspirada, disse assim, não, você vai viver da sua fé, você não vai viver do dinheiro do seu pai, você não vai viver o dinheiro da sua sogra, você vai viver da sua fé. Diz, pai, eu não preciso de nada, você não precisa me mandar nada, tá tudo certo comigo. Não, como é que tá? E meu filho tinha acabado de nascer, o primeiro filho, João Pedro, que vocês viram, tá com 12 anos hoje. E ele disse, não, mas como assim? Não, eu não quero nada, porque Deus me chamou para viver pela fé. E não é pelo meu pai, é pela minha fé. Né? E aí aquela palavra, aquela inspiração começar a saltar para mim. E o fato é que ao invés das coisas melhorarem, parece que começaram a piorar. Né? E você pensa, mas Deus anunciou que é o ano da colheita, mas parece que está tudo bagunçado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já teve a experiência de passar pela estrada ou por algum lugar, infelizmente, ver um animal morto, um cachorrinho morto, alguma coisa, um carro atropelou, ou até uma pessoa mesmo quando morre. Você sabe que o processo seguinte à morte é inchar? Quem está aqui? Às vezes você está com uma palavra inspirada para correr a sua carreira, mas você olha para as situações, ao invés de elas diminuírem, parece que elas cresceram. Deixa eu dizer, se cresceu é só a morte avisando, de fato morreu. Você vê que a pessoa quando morre, ela entra naquele estado de morte, ao invés dela diminuir, minguar, ela começa a inchar, assim como um cachorro também. Eu me lembro de um dia em ver um cachorro morto na pista e ninguém tirou ele por alguns dias, demorou muito tempo para secar. Mas não é porque estava grande que não estava morto.
A primeira evidência que morreu é que inchou. E às vezes você tem uma inspiração e você diz assim, não é possível, meu pastor errou, não é possível, o profeta errou, não é possível. Não é essa a palavra, deixa eu dizer, se inchou é a primeira evidência que aquela circunstância já acabou na sua vida por causa da palavra que você recebeu. O que você faz agora? Você dança, você celebra, você dá glória a Deus, você abre a sua boca e fala, está feito, assim seja, o que Deus disse vai acontecer, e vai acontecer, né? Então eu estava naqueles dias queimando as pontes, né? Como aquela música que a gente canta, afundei meus barcos, eu fiz como Eliseu, né? Ele olha para aquela coisa toda e Elias joga o manto sobre ele, o que acontece? Eliseu diz, deixa eu ir lá falar com meu pai, com a minha mãe. Elias olha para ele e fala, você sabe o que aconteceu com você? Às vezes a gente lê numa versão só, dá a impressão que Eliseu vai lá na casa, fica uma semana chorando com o pai e com a mãe para entrar no chamado, mas de fato, quando o manto caiu, Eliseu tentou voltar, mas Elias disse, você que sabe, ou você vai ou você fica, e ele na verdade nem volta para ficar na casa dos pais, ele queima tudo para não ter para onde voltar, porque uma vez que você recebeu uma inspiração, Deus espera que você vá com ela, independente do que ficou para trás, e se você está fazendo um arrumadinho para ter para onde voltar, a fé não vai operar, as manifestações não vão acontecer, colheitas não virão, mas se você está em fé, não se importa com o que ficou aqui, eu quero te dizer, você pode ir, porque aquilo que cresceu começa a secar, e agora você começa a ver nascer o fruto daquela inspiração profética que chegou na sua vida. Sabe, eu estava nessa oportunidade de viver esse milagre, mas eu me lembro, na minha época, quando eu fazia o rema, pastor, a gente era obrigado a usar sapato social, né? Então tinha aquela roupa que tinha como regra, e eu me lembro daquela fase, então eu cortei os vínculos financeiros com a família, para eu aprender a andar pela fé, e eu tinha um sapato só, e estava tudo ok, porque eu não usava muito sapato social, estava tudo ok. Na primeira semana, que eu disse pro meu pai e pra minha sogra, não, vocês não ajudam mais eu e a Shirley, a gente vai viver pela nossa própria fé. Sabe o que aconteceu? O salto do sapato, você já sabe, né? Você tá rindo porque não é com você. Você pensa um filhinho de papai criado em São Paulo, em colégio particular a vida inteira, agora para andar pela fé, né? E não que a fé vai levar a gente para um quadro de miséria, mas para desenvolver a minha vida espiritual. E eu decidi ficar nesse lugar, depender do Senhor. E sabe de uma coisa? O diabo não me parou, porque eu tinha a perna para andar e eu levantava uma, outra eu arrastava. Eu não tinha dinheiro para comprar um Super Bonder. E se alguém dissesse para mim, como é que você tá? Eu dizia, tá tudo bem. Porque ou você anda debaixo da inspiração ou não anda. Não tem entrega pela metade depois que você recebe uma rema do Senhor. Não é? Então, tem muita gente que não tem nada porque fica pela metade. Mas se você decidir colocar pressão no diabo, você vai ver as manifestações de Deus na sua vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes eu andava alguns quilômetros para chegar na minha casa, depois que a minha carona do rema me deixava no centro da cidade, da minha cidade, mas eu não morava no centro, então às vezes eu andava alguns quilômetros, porque se não me levava, eu dizia, bom, Deus conhece a minha necessidade. Então hoje eu não tenho necessidade de carona, porque Deus conhece a minha necessidade. Quem anda debaixo de uma inspiração divina não vai fazer cara de necessidade, vai fazer cara de alegria. Ah, mas andar na fé é muito difícil. Não, andar na incredulidade é duro. Na fé é fácil. Na inspiração acontecem as coisas, né? Então eu fiquei perseverando naquela vida por causa de uma inspiração que eu recebi, de uma palavra rema que saltou no meu coração. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo quanto era lugar da minha casa, eu decidi colocar palavras remas palavra de Deus, para que eu pudesse liberá-las como rema, a fim de ter aquela manifestação diante dos meus olhos. Eu abria a geladeira e estava ali escrito Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Sabe de uma coisa? Eu ia para o banheiro, o vídeo de escovar os dentes lá no banheiro, né? Estava lá 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Acaso vocês não conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para vos tornar ricos, né? Então eu ia para outro ambiente da minha casa e usando o batom da minha esposa, acabei com vários deles, eu punha lá no armário, né? Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir todas as suas necessidades em glória, né? Eu ia para Gênesis capítulo 39, eu em outro ambiente punha lá
lá o capítulo 39, que diz que Potifar viu que Deus era com José, porque tudo que ia nas mãos de José prosperava, né? Então eu comecei a fazer uso dessa palavra, e tem algumas pessoas que dizem, eu não tenho essa graça para pegar a palavra desse jeito, é porque você não usa a palavra desse jeito, porque a hora que você usa a palavra, como você usa o caminho para chegar na sua casa no final do culto, você não vai esquecer o caminho da sua casa, assim como você também não vai esquecer a palavra que você recebeu. Tudo que nós precisamos fazer nessa vida é manter a rema na nossa boca, porque Deus espera que através da rema nós tragamos aqui para a terra a manifestação do plano que está no nosso espírito, mas agora vai vir aqui diante de todo mundo, né? Então o que acontece? Eu passei por aquela fase, foram alguns meses declarando, e você sabe, eu tive que vender meu carro para pagar contas, e a minha casa estava financiada, e chegou um tempo, pastor, que eu estava lá, sentado na sala de aula, trabalhando, né, na minha vida ali, no meu dia a dia, e sabe o que aconteceu? Juntou 6 ou 7 prestações da Caixa Econômica, mas eu voltava da sala de aula do Rema, e às vezes andando debaixo de chuva até chegar em casa, 40 minutos de caminhada, com o sapato arrastando, dizia, meu carro é novo, minha casa está quitada. As minhas contas estão pagas. O meu carro é novo, minha casa está quitada. As minhas contas estão pagas. O meu carro é novo, minha casa está quitada. As minhas contas estão pagas. Sabe, irmãos? Hoje já faz algum tempo que isso aconteceu. Meu filho tinha 1 aninho, né? Mais ou menos essa época. Hoje já tem a Caroline de 8, que fez semana passada. E o João já tem 12 anos. O que aconteceu é que o diabo teve que sair do meu caminho. Por quê? Porque a palavra me manteve num lugar seguro. Né? Então, isso são fases que você tem que enfrentar debaixo de fé, segurando a palavra revelada. Agora veja, não foi Deus que veio, e podia ser muito bom se fosse assim, né? E disse assim, Gustavo, olha, me dê esses boletos que eu vou pagar essas contas hoje. Né? Ele me deu a palavra. Deus, você está vendo essa conta? Pai, olha essa conta. Ó, chegou o tempo que pela inspiração divina você vai parar de mostrar as contas para Deus e mostrar Deus para as contas. Você está aqui, né? E eu comecei a dizer, conta, você não me conhece não, eu vou pagar todas vocês e vai ser de uma vez só. Né? E sabe de uma coisa, irmãos, graças a Deus, a fé me tirou desse lugar de dívidas há muitos anos. Nunca mais eu voltei para esse lugar. E hoje, graças a Deus, eu não tenho boletos de financiamento atrasado, porque aquela casa foi vendida, foi quitada, como eu falava debaixo de inspiração, meu carro é novo, minha casa está quitada. As minhas contas estão pagas. Sabe de uma coisa? A primeira coisa que aconteceu, a casa foi quitada. E não foi com a força do meu braço. Não, eu estava na minha casa, saí da igreja um dia, na hora do almoço, para ir para o horário do almoço, e bateram na minha casa e perguntaram para mim se eu queria vender a minha casa, porque eu construí um prédio. Eu disse, quero. E você sabe que quando um construtor ele vai comprar porque quer construir um prédio, o negócio vai ser bom, não vai? Então, uma casa com dívida virou 2 apartamentos. Quitados, né? E aquilo, debaixo de inspiração, cresceu, né? Hoje, graças a Deus, não é para me exibir, não. Quero te encorajar, ok? Eu moro num apartamento de mais de R$1 milhão, pé na areia. Eu não vou na praia, porque eu não tenho tempo, mas está lá, de frente para o mar. Sabe quem fez isso? Não foi a minha expertise, porque a minha localização geográfica, a ajuda de pessoas, não foi meu pai, minha sogra, não foram. Sabe quem fez isso? A inspiração, a palavra rema. Não é? Eu não tenho problemas hoje com aquele carro que ele dava problema, eu tive que vender para pagar contas. Graças a Deus, a palavra inspirada chegou, você permanecer na palavra. Meu carro está lá na garagem enquanto eu estou aqui, mais de 200 mil guardado na garagem. Talvez você diga assim, mas para que falar esse tipo de coisa? Você precisa saber que Deus pega um pobre e faz prosperar. Quer mostrar o que tem. Não, eu quero mostrar o Deus que eu tenho. Porque em mim mesmo eu não podia ter nada. Eu quero dizer que se Deus fez comigo, faz com você também. Porque existe uma palavra inspirada sobre esse teto dizendo que esse é o tempo da colheita. E se Deus falou que é tempo da colheita, é tempo da colheita. Diga comigo, esse é o meu tempo de colheita. Então tudo que eu fiz foi fazer o quê? Abrir a minha boca e declarar a inspiração que eu recebi. O meu carro é novo, minha casa está quitada, as minhas contas estão pagas. Desde o Gênesis, Deus trabalha nessa medida. Deus faz isso. Eu chamo isso do princípio do falar e causar. Diga comigo, falar e causar. Veja comigo um texto bíblico em Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Alguém está sendo edificado aqui? Jeremias, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. Tocou aonde, irmãos?
Podia tocar em tanto lugar, toca logo na boca, porque a boca é instrumento da manifestação de Deus aqui na terra, né? Tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas... Ok? Você sabe o que diz Romanos, né? A sua palavra está no meu coração, mas na minha... Porque se ficar só no coração, não vai ter manifestação. O que você crê no coração, você confessa com a boca. Então a Bíblia está dizendo que Deus colocou as palavras na boca de Jeremias e disse, olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. O que eu quero que você veja aqui? Que a palavra inspirada na boca de um homem, ela tem autoridade, como um governo governa por decretos. A palavra rema, inspirada na boca de um homem, de uma mulher de Deus, ela carrega poder para arrancar, para derrubar, ou para plantar e para edificar, né? Então, nós não vamos arrancar para machucar as pessoas, não, nós vamos arrancar o plano do diabo contra a nossa vida, contra a vida de uma cidade, de um povo, de uma igreja, nós vamos arrancar. Então, quando a manifestação de Deus veio para vocês esse ano dizendo, é tempo de colheita, sabe o que Deus estava fazendo através da boca do seu pastor? Arrancando os planos do diabo acerca de escassez para essa terra. Porque você recebe essa inspiração nessa igreja, mas você vive a sua vida mais lá fora do que aqui dentro dessas quatro paredes. O que Deus está dizendo? Deus está mostrando para nós que quando alguém se levanta com uma palavra inspirada de Deus, e isso é depositado por transferência na boca de muitas outras pessoas, uma cidade começa a ser chacoalhada só porque alguém abriu a boca e falou, esse é o ano da colheita. Diga, esse é o ano da colheita. Jeremias diz, Senhor, eu não passo de uma criança, mas Deus diz, você vai ter que crescer, porque eu não coloquei a palavra na boca de outro, eu coloquei na sua boca, e se está na sua boca, você tem responsabilidade para manifestar essa palavra aqui na terra. Eu vim aqui nesse primeiro dia, com todo respeito, dar uma cutucada em você, porque talvez janeiro passou, fevereiro passou, março está passando, deixa eu dizer, e Deus espera que você passe a perna no diabo, para mostrar para ele quem é que manda nessa terra, quem é que manda nessa cidade, quem é que vai dar a direção para a vida que você vai ter nessa estação. Esse é o tempo Kairos de Deus. A palavra inspirada está descendo sobre a terra, para quê? Para fazer com que coisas que já deviam ter acontecido em outras épocas, em outras estações, aconteçam agora. Oh, glória! Oh, aleluia! Enquanto eu estava orando, pastor, essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa palavra da colheita é um tempo Kairos para essa igreja, para a sua vida e para a sua família e para o seu povo. Deus está dizendo que coisas que já deviam ter acontecido em outras épocas, em outras estações, por causa do Kairos de Deus, está acontecendo agora. E de fato, sementes que foram lançadas há 15, eu ouço 15 anos atrás, eu não sei onde você estava, o que você estava fazendo há 15 anos atrás, mas depois você volte para julgar essa palavra. Sementes que foram lançadas há 15, há 14 anos atrás, elas estão prontas para romper a terra, e vai ser grande o que Deus vai fazer, e vai ser notório o que Deus vai fazer, e a terra não vai poder mais segurar aquela colheita que Deus falou para você. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, aleluia! Você pega a palavra agora e você não volta para o culto. Na semana que vem, depois que acabar o aniversário, e sente e diga, aquele culto foi assim, o aniversário foi assim, aquele culto em que o pastor falou isso foi assim. Não, você vai sempre correr com essa palavra dizendo, esse é meu ano da colheita. Satanás, sai do meu caminho, porque esse é meu ano da colheita. Diabo, você não vai me parar, porque esse é o ano da colheita. Terra, arrompa-se agora, porque esse é o ano de florescimento e de colheita. Oh, glória! Deixa eu mostrar para você o que aconteceu em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Eu estou falando sobre a história contada com antecedência, ok? Quando chega uma palavra inspirada para você e você decide falar, você traz para agora o que estava lá no futuro. A palavra inspirada é a palavra profética de Deus, ok? E o que é a profecia? São os planos de Deus revelados aos homens, e Deus trabalha do fim para o começo. Deus já foi no seu futuro, pegou a colheita e anunciou para você chamá-la para existir agora.
Né? Então, existem muitas coisas que foram liberadas da parte de Deus para você e elas de repente estão no seu futuro, mas a palavra inspirada, a palavra profética quando chega, né, ela vem te trazer essa responsabilidade de segurar e correr com ela para trazer para o agora aquilo que já está liberado para você e que pode ser que aconteça um dia, mas se Deus falou, você vai se levantar e vai fazer com que isso aconteça agora. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Veja o que a Bíblia diz aqui. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Você acha que onda, irmãos? Deus perguntando para o homem, você diz assim: Deus está no controle. Então por que ele pergunta? E não diz logo assim: ó, fica calado que eu vou fazer um negócio aqui, depois eu te explico. Porque o meio legal para Deus manifestar o seu plano aqui na terra é através de um homem. Né? A gente vai voltar a ler, mas deixa eu te lembrar uma coisa que é muito importante. Você sabe que depois que Jesus ressuscitou, depois daquele tempo em que ele ficou no Pentecostes, daquele momento em que ele voltou para visitar os discípulos, naqueles dias, ele não fez nenhum milagre, não provocou nenhuma cura. Sabe por quê? Porque ele voltou com um corpo glorificado. Né? Ele não estava mais ali como um mero homem na terra, mas agora com um corpo glorificado. Você sabe que aqui na terra, o meio legal do sobrenatural se manifestar é através de um homem. O diabo, ele não entrou pelo meio legal. Deus enviou Jesus pelo ventre de uma mulher. Porque o meio legal para que homens exerçam autoridade na terra é nascendo como homem. Por isso que o diabo é o ladrão. Ele entrou pela porta dos fundos. Ok? Mas Jesus entrou pela porta certa. Ele veio à terra, ele cumpriu a lei e os profetas, ele habitou aqui no meio dos homens. Para quê? Para validar aquilo que foi estabelecido em outras épocas, alianças e estações. Agora, ele ressuscita. O que acontece? Ele está com os discípulos. Ele passa pela parede, mas ele não faz mais milagres. E agora o que ele vai fazer é a igreja. Né? Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que o menino vos nasceu, o filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. E o governo estará sobre os seus. Ombro é cabeça ou corpo? O governo está sobre os seus? Me ajuda aí, ajuda o pregador. O governo está sobre os seus? Ombro é cabeça ou é corpo? Então, quem tem o governo? Quem é a igreja aqui? Efésios 1, no versículo 22 em diante, diz que para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas, né? Ele diz, para ser o cabeça sobre tudo, o submeteu ou subjugou debaixo dos seus pés, né? Debaixo dos pés da igreja. Efésios capítulo 1, do 22 em diante, está falando sobre o poder da ressurreição. O Paulo está orando pela igreja. Então, a Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Pé é cabeça ou é corpo? Onde é que as coisas estão sujeitas? Mas parece que eu falo, as coisas não acontecem porque você não perseverou em oração. Né? Aí a Bíblia diz, tende por motivo de muita alegria o fato de passarem por várias provações, porque a prova da sua fé vai gerar perseverança, que deve ter ação completa, para que nada te falte e você seja íntegro e maduro. Então, uma vez que você tem uma palavra inspirada, agora precisamos correr nessa consciência de autoridade que somos aqui na terra, perseverando debaixo dessa palavra para trazer a manifestação dessa palavra para cá. Deus não vai sair do seu trono, quem concorda comigo, né? Deus está no seu trono, Jesus ao seu lado, o Espírito Santo está aqui trabalhando em nós, através de nós, sobre nós também, a unção sobre, a unção dentro. Agora veja uma coisa, existe uma expectativa de Deus que através da palavra inspirada você receba tanto a palavra inspirada, como se recebesse o próprio Deus em carne aqui nessa noite, né? Porque você sabe que no princípio ele era o verbo, e quando Deus decidiu colocar ordem no caos, ele fez o quê, irmãos? É o princípio do falar e causar, ok? Então não tem nada que você vai viver se você não falar, certo? E o seu pastor anunciou que esse é o ano da colheita. Aí nós ficamos aqui como Ezequiel, Senhor, sim, estou vendo esse vale, esse negócio está difícil demais, e aí? Você vai fazer o quê? Aí Deus diz para ele, se vira. Que homem grosso. Veja aqui, que a Bíblia diz, poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus,
tu sabes. Sabe aquele crente bem maravilhoso? Senhor, tu que sabes. Se quiser que viva, vive. Se quiser que morra, morra. Se for da sua vontade, prospero. Se não for, fico pobre. Né? Deus me deu e Ele mesmo tomou. Não é? Aquele crente, Senhor, tu sabes. Mas veja o que Deus fala para Ezequiel, quando Ezequiel fala assim, tu sabes. Ele diz, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, Ezequiel disse para Deus, Senhor, você que sabe. E Deus disse para Ezequiel, não, rapaz, você que sabe. Aí fica aquela guerra, não, tu que sabe. Não, você que sabe. Não, você que sabe. Não, você que sabe. Por quê? Porque Deus está anunciando que você precisa saber para colocar a ordem aqui nessa terra. Você entende, irmãos? Não dá para ficar nesse lugar depois que você recebe uma palavra inspirada, entrando de culto, saindo de culto, entrando no mês, saindo no mês, e deixando Satanás ficar cirandando e fazendo o que quer na sua vida. Você tem uma palavra. Esse é o ano da sua colheita. Quando você pega a palavra que foi inspirada, você traz para agora, você escreve uma história com antecedência. A palavra aqui que você vê, né, que Deus colocou a palavra na boca de Jeremias, e Deus também ensinou Ezequiel a se mover debaixo dessa palavra, ela no hebraico é diferente do grego, né, mas elas têm a mesma inclinação, o mesmo significado, a mesma caminho, mas no hebraico se lê como dabá, que significa algo estabelecido ou fixado, ou seja, quando você tem uma inspiração e você fala, você estabeleceu uma coisa nova. O diabo quer fazer algo da sua vida, mas você liberou uma inspiração pela sua boca, uma palavra rema. O que acontece? Você estabeleceu um muro de limite, agora você está protegido por uma palavra. Aí o diabo tenta avançar, mas agora você tem uma palavra. Aí ele tenta dar a volta por aqui, mas agora você tem uma palavra. Aí ele tenta vir pelo outro lado, mas agora você tem uma palavra. Porque a palavra que chega inspirada para você, saindo da sua boca, ela estabelece um novo tempo, ela fixa um novo tempo, né? Tanto Ezequiel quanto Jeremias, veja que Jeremias naquele tempo, naquele contexto, naquela história, logo nos versículos seguintes, Deus fala para ele, depois de tocar a boca dele, o que você vê? E ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz para ele, disseste bem, porque eu velo para cumprir a minha dabara, ou a minha palavra, né? O que Deus está falando com ele, não sei se você sabe, mas aquela amendoeira naquela região é uma espécie de árvore que ela frutifica, floresce antes das outras, né? Então, quando está chegando um tempo de florescer, aquela árvore floresce primeiro para que todo mundo saiba, olha, o tempo de florescer está chegando. E Jeremias estava intimidado com o caos da sua cidade, da população ali, do povo de Deus corrompido por causa de idolatria, ou por causa de procrastinação, ou por causa de ficar muito encostado pensando, Deus, se você quiser, você dá. Se você não quiser, você também não dá. Quer saber? Eu vou ficar aqui esperando alguma coisa acontecer. E Jeremias está intimidado, mas Deus toca na boca dele para que ele libere a palavra inspirada e depois Deus provoca com que ele fale, porque às vezes imagens divinas vão chegar para você, é só Deus aguçando você para abrir a sua boca, para trazer a manifestação de Deus aqui para essa terra. De repente você está andando no seu dia a dia e você tem uma imagem de um paralítico sendo curado, né? Ou você tem uma imagem de um carro novo chegando para você, ou quem sabe você tem uma imagem de você fluindo na unção do ministério, dos dons do ministério. O que é aquilo? É Deus te dando o gatilho para você abrir a sua boca e falar o que Ele quer manifestar através da sua vida. E aí Deus provoca Jeremias, o que você vê, homem de Deus? E ele diz, eu vejo um tempo de colheita. E ele diz, disseste bem, porque eu velo para cumprir o que foi estabelecido pelo que saiu da sua boca. Quando Deus disse a Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra, está dizendo, porque você falou por inspiração, isso está estabelecido. Eu quero que você entenda isso. Às vezes estamos achando que Deus, ou Ele está esperando, né? Às vezes a gente fica nessa questão do profético, esperando Deus comunicar algo, para então a gente falar, mas Deus está esperando as pessoas proféticas, não estou falando só de profetas, mas as pessoas que vivem debaixo da influência do Espírito Santo, abrirem a boca e estabelecerem algo na terra, para então vir Deus e manifestar aquilo no nosso meio. Você não pode pensar que você vai ficar sentado e um profeta vai ter a responsabilidade
de manifestar o plano de Deus para você. Não, o profeta autêntico, ele vai te ensinar a trilhar o caminho das manifestações. E agora, debaixo da unção do Espírito Santo, da unção profética, você abre a sua boca com uma inspiração que você recebeu e estabelece para a sua vida um tempo novo. Você vai fixar sobre a sua vida, os seus negócios, a sua casa, a sua família, o plano e a manifestação de Deus. Não é Deus fazendo, mas é você, segundo a inspiração dele, estabelecendo para esse ano. Quando Deus diz para você, esse é o ano de colheita, Deus estabeleceu essa palavra, porque você decidiu falar. Amém, irmãos? Veja que Ezequiel disse, e agora você que sabe o que Deus disse? Ah, é? Então vou te ensinar, profetiza, diga profetiza. O que é a profecia? É você liberar a inspiração divina pela sua boca. A profecia carrega poder para escrever a história com antecedência. Porque esse plano aqui, essa revelação, não está falando de coisas que aconteceriam de fato naquele dia, mas está trazendo por antecipação uma nota profética revelacional para que houvesse talvez calma ou até preparação para o plano de Deus que ia se manifestar e se cumprir. É uma profecia que diz respeito a Israel e não à igreja, ok? Isso é importante. Mas é encorajador olhar para esse texto e saber que Deus espera que os homens de Deus, as mulheres de Deus, com a inspiração divina, profetizem para que então a história seja escrita com antecedência. Ok? O que Ezequiel estava tendo? Um alívio, um refrigério, porque ele foi ligado ao plano de Deus, mas ele estava há muitos anos atrás disso acontecer. E eu quero te dizer que quando a sua boca abrir debaixo de uma inspiração, você está ligado ao que Deus está pensando sobre a sua vida e você escreve a história com antecedência. Tem coisas que já deviam ter acontecido, deixa eu dizer uma coisa para você. E esse é o momento de você pegar a inspiração divina e estabelecer e fixar essa palavra para agora. Você sabe, você está experimentado na vida de fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é. Diga comigo, a fé é. A fé então pega a profecia, em Romanos capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz profecia que seja conforme a sua fé. Então, a fé pega a inspiração divina e a profecia é a revelação, a mente de Deus acerca de coisas, fatos que vão acontecer aqui na terra, o plano que ele tem para manifestar. E a sua fé pega essa palavra revelada e ela estabelece como uma palavra para o seu presente, para acontecer agora. Aí já não depende mais de fato daquilo diante de você, de modo que você tem que tocar. Mas quando você estabelece uma palavra, você já pode sair se alegrando e dançando, porque se você recebeu ela no seu Espírito, liberou com a sua boca, está feito. Diga, minha colheita está feita. Olha, eu quero te mostrar mais um texto para você ver como essa questão é importante, né? Veja como Deus trabalha esperando a igreja trazer à tona os planos que ele tem, e não nós devemos ficar nesse lugar esperando Deus trazer à tona. 1 de Reis, capítulo 13, abra sua Bíblia para você ler isso comigo, é muito importante para estabelecer isso. 1 de Reis, capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Chamou o profeta contra o altar. Olha, a Bíblia diz que clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. O que o profeta fez? Ele falou, digo, o profeta falou. Né? Ele falou com o altar e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, veja, tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não o podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus plantara por ordem do Senhor. O que está acontecendo aqui? Israel está sendo liderado por um péssimo rei. O nome dele é Jeroboão. Nós estamos mais ou menos em 907 a.C. e Israel está debaixo de idolatria, pecado, feitiçaria, engano. Todo tipo de obra ruim está acontecendo em Israel.
mas tem profeta em Israel, e o profeta sem nome, ele chega naquela situação porque tem uma palavra inspirada dentro dele, e ele chega diante daquele rei, né? E quando você tem uma palavra inspirada, não importa quem está diante de você, o tamanho da circunstância, a inspiração que você carrega é maior do que qualquer gigante que você vai enfrentar, né? Do que qualquer muralha que você esteja olhando. Quem está aqui, diga aleluia. Amém? Tenho 6 minutos aqui, estou de olho. Então, aí o que acontece é que Jeroboão está lá e de repente continua na prática de pecado, trazendo maldição para Israel, mas de repente chega um homem com uma palavra inspirada. O que o homem tem? Ele tem associação com Jeroboão, ele transita na casa do rei, ele nem é conhecido, ninguém nem sabe o nome desse homem, mas ele tem o quê? Uma palavra inspirada. E ele faz o quê? Ele diz altar, altar. Ele fala com a sua boca a inspiração que Deus plantou no espírito dele. O que acontece? A Bíblia diz que Jeroboão fala, que o profeta fala e Jeroboão se indigna, porque reis como esse não gostavam de receberem disciplina ou palavras corretivas, eles não gostavam disso. Então, ele levanta a mão contra a inspiração divina, né, contra o profeta. Eu quero te dizer que o instrumento do profeta é a inspiração divina. Ok? Então ele levanta a mão contra a palavra inspirada, certo? E quando ele levanta a mão contra a palavra inspirada, a mão dele seca, porque não tem artimanha, ou não tem equipamento natural, ou força maligna que vai ficar de pé debaixo de uma inspiração divina. Como é que eu vou sair dessa cilada que se abriu aqui com uma palavra? Não fique atrás do dinheiro, de pessoas, de estruturas naturais. Você tem uma palavra inspirada. Uma palavra na sua boca faz você viver milagres, né? E aí aquela mão se seca, de modo que depois o profeta ora pelo rei, por causa da questão de autoridades e considerar tudo isso, ele ora e a mão se seca. Mas eu quero que você note uma coisa. O profeta, ele não só liberou uma palavra contra o altar, mas ele disse: um filho nascerá de Davi. Diga, um filho nascerá de Davi. A Bíblia diz que o profeta tinha inspiração. Sabe aquele profeta que você diz: olha, conheço um profeta que é aquele do oculto, ele fala o nome, o RG, o CPF. Diga, esse sou eu. Você, não é eu não, você. Porque debaixo da inspiração divina você pode saber todas essas coisas, né? Ele não fazia isso por ele mesmo. Ele tinha uma palavra revelada de Deus. Agora veja, ele dá nome a um sucessor. Ele diz: Josias nascerá. Quem é Josias na fila do pão? Jeroboão não está nem aí. Porque ele falou e disse assim: você está louco? Quem é Josias? Não conheço Josias nenhum. Josias nascerá e restabelecerá o reino de Israel. E veja o que aconteceu. Eu quero que você veja em 2 de Reis, capítulo 22, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: tinha Josias e nasceu. Veja, em 2 de Reis, capítulo 22, 270 anos já se haviam passado, já tinha passado, do dia em que aquele profeta, ele libera a inspiração. 270 anos, olha. A Bíblia diz: céus e terra passarão, mas a palavra... Mas eu não tenho dinheiro, mas você tem a palavra. Mas eu não tenho currículo, mas você tem a palavra. Mas eu não tenho o equipamento, o recurso, mas você tem a palavra. Diga, eu tenho a palavra. Diga mais uma vez: eu tenho a palavra. Diga mais uma vez: eu tenho a palavra. Oh, glória a Deus. Eu não tinha o carro, eu não tinha o dinheiro para as contas, eu não tinha nem o sapato, mas sabe de uma coisa? Eu tinha a palavra. Hoje em dia lá em casa está difícil, eu e minha esposa Chile estamos disputando, porque meu amigo que eu ganho de sapato. E sabe, irmãos, mais uma vez eu quero te dar essa nota que não é para me exibir não, mas talvez o mais baratinho que eu tenha lá seja R$1.000. Sabe por quê? No lugar da vergonha... E às vezes eu não tenho R$1.000 no bolso para dar oferta, mas se eu dou um sapato, eu dei 1.000. Quem está aqui? Não é com a força do braço, pegando o cartão de crédito, fazendo conta que não pode para mostrar para quem você não conhece coisas que você não tem. Não é? Não. É confiando no Senhor e recebendo de Deus. Porque a fé faz isso, né? Ela mostra pro diabo, esfrega no focinho do diabo. Não era você que andava... diabo, vem aqui, olha. Não era eu que andava sem o sapato? Pois é, agora deixa eu dar uma pisadinha em você com esse aqui que eu comprei em Orlando, em Miami, que eu comprei em Paris. Quem está aqui? Não é? Porque você diz assim: não, isso é só para rico, e tu é o quê? Porque Deus te deu uma palavra. Diga, eu sou rico. Não, diga, diz que quem fala 3 vezes é porque está mais consciente. Diga, eu sou rico, rico, rico.
Quando alguém te perguntar como é que você está, você vai dizer rico, rico, rico. Isso eu aprendi com minha amiga Rossana. Tô rico, rico, rico. Diga rico, rico, rico. Né? Rapaz, como é que estão as coisas? Para mim, vai de bem a melhor. Como é que... Você está como? Rico, 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 rico. E o diabo vem com aquela nota assim, você nem tem nada para comer, e você diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você tem a palavra, a provisão chega para você. Então, às vezes, irmãos, você olha para um testemunho de fé de alguém, você está sentado passando por uma dificuldade, e talvez na semana seguinte ainda não aconteça, você vai dizer, a fé não funciona. Mas deixa eu dizer, essas coisas que eu estou te inspirando são processos. Você vai crescendo a cada fase da vida, né? Não é um toque de mágica. Fé não é mágica, fé não é pensamento positivo, fé não é sentimento, né? Fé não é essas coisas. Agora deixa eu dizer, fé é um fundamento, diga fundamento. É uma estrutura que Deus colocou para você calçar o seu chão, né? E qual é o fundamento da fé? A palavra revelada, a palavra inspirada. Quando ela vem para sua boca, ela traz essa nota para você. Agora, 270 anos passaram, mas a profecia deu luz ao Josias. Não foi Davi que deu luz a Josias. Claro que veio da família dele. Mas o que eu quero dizer é que antes de Davi pensar em ter um Josias, o profeta já anunciou. Por que eu quero que você veja um texto desse comigo? Eu quero que você entenda que quando você fala, Deus vem e faz. Porque às vezes ficamos assim, se Deus falar, eu faço. Você olha para Atos no capítulo 16, você vê Paulo, né? Se levantando de uma cidade para ir, ele cerca Bitínia e Mise, ele não tem aquela percepção que ele tem que ficar ali. Mas sabe de uma coisa que me chama a atenção nessa mensagem de Atos no capítulo 16? Apesar dele não ter uma revelação do que fazer, ele não fica parado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para... Se você tem lâmpada para agora, você tem que dar o próximo passo. Né? A fé é esse instrumento, esse equipamento que vai colocar graça, unção para o seu primeiro passo, e depois você vai no segundo, e no terceiro, e no quarto, e caminha sobre isso. Né? Então, Josias estava aqui agora em 2 de Reis, não fecha a Bíblia não. 2 de Reis, capítulo 22, versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filho de Adaías, de Poscate, quanto nome difícil, meu Deus do céu. Fez ele o que era reto, fez ele o que era... Lembra que Jeroboão fazia o que era mal? Mas o profeta disse, vai nascer um menino chamado Josias, e ele vai fazer o que é reto diante do Senhor. Conforme foi falado pelo profeta, foi estabelecido na terra. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui, olha. Diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe aí Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm seu cargo à casa do Senhor, para que peguem aqueles que fazem a obra, que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Quem fez os estragos? Desde Jeroboão, muitos estragos foram feitos, muitos reis maus reinaram sobre Israel, mas o profeta disse, vai se levantar o nome dele é Josias, e ele vai restaurar a casa do Senhor. Anos mais tarde, 270 anos depois, Josias manda o sumo sacerdote ir nos escrombos, na bagunça que estava a casa de Deus, né? E lá eles acham um livro da lei. Você sabe que quando nós pensamos sobre o livro, de fato não é a Bíblia, eles não tinham a Bíblia, eles tinham rolos, né? Por isso que a gente brinca, o rolo vai descer. É aquela inspiração que eles tinham, que é um contando de história para outro, né? Você pode ver, por exemplo, o profeta Samuel, ele andava numa classe de profetas, e ele escrevia as inspirações, as profecias, também trazia à tona as leis que Moisés estabeleceu para anunciar às próximas gerações. É o que eles tinham. E na casa, estava um registro, naquela casa de Deus corrompida, destruída, eles acharam um livro da lei, e lá estava um registro que um profeta chegou para Jeroboão, e ele disse que um menino nasceria, o nome dele seria Josias. Agora não é que Josias só soube de uma profecia, ele está vendo o nome dele numa profecia. Eu estou aqui para te dizer, sabe de uma coisa? Quando o seu pastor anuncia um tempo de colheita, não é só sobre uma igreja, mas é Deus anunciando a sua colheita para essa estação e para essa fase. E vai se manifestar.
Fique de pé hoje à noite. Oh, glória a Deus. Veja, Romanos capítulo 4, versículo 17. Abraão, o pai da fé, ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Você lembra que Jeremias foi constituído? Ezequiel recebeu uma constituição. Quando você tem uma palavra, Deus está constituindo você numa esfera de ação. Você tem uma palavra, diga eu tenho uma palavra. Mais alto, como quem quer dizer, diga eu tenho uma palavra. Irmão, se você encontrasse no seu banco agora, quando você daqui entrasse lá na sua conta e encontrasse ali, 5 milhões, que 1 milhão já não é muita coisa hoje, né? 5 milhões de reais, se você encontrasse ali, você, talvez, você não ia falar para ninguém pedir, mas... Não sei quem seus parentes, seus amigos, não sei. Agora veja, de fato você ia celebrar, não ia não? Você dizer, rapaz, pelo menos na sua casa, com a porta fechada, você ia gritar, eu tenho dinheiro. Diga aí, eu tenho dinheiro. Porque você tem uma palavra que te garante a provisão. Diga, eu tenho saúde. Sabe por quê? Você tem uma palavra que te garante a saúde. Diga aí, eu tenho uma colheita. Sabe por quê? Você tem uma palavra que te garante a sua colheita nesse ano, nessa estação. Diga mais uma vez, eu tenho uma colheita. A inspiração profética veio para o seu pastor, sabe para fazer o quê? Para te constituir como alguém que dá decretos nessa terra. Aonde você chegar nesse ano, a terra vai ter que se abrir para manifestar a sua colheita. Sobre a família, sobre os negócios, sobre os sonhos, sobre o ministério, sobre as vidas aí fora, sobre os planos que Deus já anunciou. Esse é o seu tempo de colheita. Diga comigo, esse é o meu tempo de colheita. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é oi, mas é simples assim. Quando você... É difícil falar oi? Diga aí oi. Doeu? Diga colheita. A mesma força que você gasta para falar não deu, você pode dizer colheita. Não é para agora, você pode dizer colheita. Às vezes você está diante, a fé não mente, a fé não nega a circunstância, a fé muda realidades. A palavra inspirada é um estabelecimento divino sobre uma constituição divina aqui na terra. Você foi feito embaixador, rei e sacerdote nessa terra. Deus se estabeleceu como um governo dele na terra. E agora você tem o controle. Deus te dá o controle por uma palavra inspirada. Você não é maior do que Deus, mas você tem o controle. Quem é que te dá o equipamento do controle? É a inspiração que você recebe de Deus. Então quando a nota inspiracional chega, sabe o que você tem que fazer? Abrir a sua boca. Quem sabe você espera um culto de mover para abrir a sua boca, você só quer abrir quando estiver tremendo. Não, você pode ir em qualquer lugar. Você pode ir na rua, na cidade, no banco, no hospital, no meio do trabalho. Você pode abrir a sua boca e dizer, está feito, esse é meu tempo de colheita. Você sabe que logo que eu estava caminhando nos primeiros anos de fé, da palavra revelada, já tinha mais de uma década que eu era crente, mas daquele jeito, Senhor, tu sabe que me deu, ele mesmo tomou. Aquela coisa, E aí eu estava me experimentando em fé e alguém me disse, olha, você precisa ir aos Estados Unidos. Eu disse, eu vou. Eu não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha dinheiro, mas eu tinha uma. Às vezes eu não estava num culto, eu estava na calçada de uma igreja. Não era um profeta dizendo, colocando a mão na minha cara, dizendo assim diz o Senhor. Porque a gente está muito viciado nesse tipo de coisa. Você não precisa, para validar uma profecia, dizer assim diz o Senhor. Porque você viu que o profeta foi lá com a inspiração e disse, olha, altar, altar. E Elias que disse, sobre a minha palavra não vai chover. O que é isso? Como é que pode alguém dizer sobre a minha palavra? Ei, você e Deus são um? A proposta de Deus, quando derrama uma inspiração, é confundir o diabo. O diabo já não sabe quem é Gustavo, quem é a palavra, fica tudo junto, misturado. Quem está aqui? A palavra é um equipamento divino para nós, a palavra inspiracional, a palavra rema. E o diabo ele vem para te atacar, mas ele não consegue, porque você está com o escudo da fé, você está com a armadura de Deus. A palavra é esse conjunto que vem para você. Ele tenta, mas ele não pode penetrar onde tem uma palavra.
deixa eu dizer, e se ele levantou uma situação que parece impenetrável, mas se você tem uma palavra, como Josué tinha para derrubar Jericó, ele tinha uma palavra. Ele não tinha armas, ele não tinha um exército maior do que de Jericó, mas sabe o que ele tinha? Diga uma palavra. E sabe de uma coisa? Ele só segue a instrução. Será que você consegue sair daqui depois desse culto de hoje à noite e ligar a música no último volume e olhar para aquelas situações que parece que o diabo quer envergonhar você e começar a dar risada e dizer: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Oh, glória a Deus, eu tenho uma palavra. Né? Eu estava dizendo que Abraão foi constituído. A Bíblia diz que Deus constituiu Abraão por pai de muitas nações, porque ele tinha sua descendência era tão numerosa quanto as estrelas dos céus. Veja, Deus deu imagens para Abraão, para provocar que a boca se abrisse. E aí ele fala: olha, vou ter tanto filho que o céu vai perder para mim. Nem as estrelas são maiores do que a minha descendência. O que ele estava colocando para fora? A palavra. E o que é a palavra? Um estabelecimento divino, uma fixação divina sobre a terra. O diabo tentou de um lado, tentou de outro, mas aconteceu. Eu quero te dizer que a unção que você recebe, a unção do cabeça escorre pelo corpo. Coisas que tinham que acontecer em outras épocas, em outras situações, mas não aconteceu, estão prestes a acontecer agora. Restituição divina. Recuperação divina. Eu ouço essa palavra no meu espírito, mais do que restituição, eu ouço recuperação divina. Eu não sei que tipo de processo você teve que enfrentar nos últimos anos. E Deus está me dizendo que eu não estou falando sobre semanas e meses, estou falando sobre anos. Mas Deus está dizendo recuperação desses anos. E essa graça profética traz com ela com juros e correção monetária. Esse ano de colheita é um ano de acerto de contas. Oh, glória a Deus. Eu tenho que falar, acredite, eu só estou esperando aqui, porque eu estou vendo algumas coisas. Eu vejo como um manto caindo sobre todos nós aqui nessa noite. Você vai precisar queimar algumas coisas e deixar para trás. Você vai ter que precisar abrir mão de algumas coisas. Abraão precisou. Ele estava pronto para abrir mão de Isaac. Eliseu precisou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eliseu não era qualquer um, ele tinha algumas juntas de bois. Eu não sei quanto é que vale uma junta de boi aqui, mas vale dinheiro. Era rico. E ele diz: eu reconheço a força da inspiração divina. Não tem preço, ou não tem algo mais valoroso nessa terra do que a inspiração divina sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Algumas pessoas nesses dias, pastor, aqui da sua igreja, estão sendo provocadas a entrarem numa nova estação. Existem orações que vocês fizeram sobre pessoas específicas que sabem quem são, sabem o que Deus chamou para fazer, mas simplesmente, quando parece que estavam indo, voltavam. Mas o manto que está caindo está quebrando essas pontes com o passado. Essa mentalidade natural está sendo sufocada nessa noite pela unção profética que está aqui no nosso meio. Eu vejo uma nova época, eu vejo uma nova estação, eu vejo um tempo de recuperação, mas também de milagres criativos. Não se intimidem, imponham as mãos sobre os enfermos. Pessoas com células cancerígenas sendo curadas nessa igreja. Eu vendo essa igreja sendo reconhecida nessa cidade, até por outras autoridades espirituais, como a igreja que cura pessoas. Em todos os aspectos, físicos, emocionais, financeiros, espirituais.
Há uma graça para reconciliação nesses dias. Amém. Eu vejo um avivamento nesse lugar. Amém. A inspiração está ficando mais clara e mais nítida e vindo com mais violência sobre vocês. Você vai estar sentado e você não vai precisar mais se esconder no assim, diz o Senhor. Você vai dizer: eu vejo isso acontecendo na sua vida. Eu tenho uma percepção clara que esse é o tempo disso acontecer na sua vida. Sabe, você não vai ser mais espiritual se você colocar um assim, diz o Senhor. Deus está te autorizando, o sinal está verde, para você se levantar com essa inspiração e estabelecer novas plataformas na vida de pessoas. Você diz: mas eu não sou um profeta. Mas Paulo diz que a unção profética está sobre todos. Procurai com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Se você não pudesse fluir debaixo da unção profética, você não poderia procurar, mas você não precisa ser um profeta para fluir debaixo da unção profética, né? A unção profética está aflorada nesses dias e ela vai cair sobre você. Abra sua boca. Deus disse aqui, Abraão disse: olha, como está escrito, por pai de muitas nações te constitui perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já fossem. Diga: eu chamo nessa noite a minha colheita. Diga: colheita, ouça a minha voz, venha para fora. Diga: colheita, ouça a minha voz, venha para fora. Diga: dinheiro, ouça a minha voz, venha. Diga: dinheiro, ouça a minha voz, venha. Diga: recursos, ouçam a minha voz, venha. Pela esquerda, pela direita, por piques, por transferência, por e-mails, por conexões divinas, venha. Eu ordeno, venha. Eu estabeleço. Esse é o meu tempo de riquezas, de colheita, de restituição, de recuperação divina. Venha, 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 venha. Levante as suas mãos. Porque essa unção, essa palavra estabelecida, colheita, ela vem sobre nós hoje como uma onda. Sabe, tem dias que tudo que nós queremos é uma marola, mas nada como uma onda forte para tirar a gente da mormidão, da procrastinação. E essa palavra inspirada de colheita não é uma frase de efeito para te animar, mas é o plano de Deus estabelecido nessa igreja para esses dias. Deus te visitou pessoalmente quando disse para você: ano da colheita. E a unção está vindo sobre nós como uma grande onda. Sim, eu preciso da bateria. Só a bateria. Ore em línguas, ore em línguas. Vamos seguir o fluir do Espírito Santo. Isso. E na percussão, Raniel. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando vem chuva, o céu anuncia. Quando a chuva é um temporal, tem raios, tem relâmpagos, mas tem trovões. A unção que está aqui, ela vem como um trovão. Ela vem com som. O som. Mudando as coisas de lugar, estabelecendo uma nova época. Isso, baterista, isso, flui, flui, flui.
línguas, ore em línguas. Deus quer vestir você de colheita. Vestir você com a roupa da colheita. Vestir você com a roupa da colheita. Vestida para colher. Vestida para... Equipada para colher. Equipada para colher. Fortalecida para colher. Fortalecida para colher. Vestida para colher. Oh! Vestida para colher. Vestida para colheita. Vestida é o seu equipamento divino. Se chama colheita. Se chama, é o equipamento de marcha. Eu vejo você marchando, inaugurando novos territórios. Deus está te dando uma nova esfera de ação. Uma nova esfera de ação. Eu não sei se é na ministração, se é no campo espiritual, mas eu vejo a unção profética. Se abrindo, se abrindo, se abrindo. Vestidos para a colheita. Vestido para a colheita. Oh, levante a sua mão. Levante a sua mão. Vestido para a colheita. De bronca taramacha pra cataraba. O fogo queimando. Fogo queimando. Fogo queimando. Roquetebro, mudando algumas coisas. Deixando algumas coisas mais claras no seu espírito. Iluminação divina. Vestida para a colheita. Vestida para a colheita. Vestida. Orando em línguas, igreja. Vestida para a colheita. Oh, chiquete, peca, racacha, paca, rique se procura. Vestida para a colheita. Uma força nova brotando de você para esse novo tempo. Oh, pequeno, se broca de isso. Isso, equipamento divino. Equipamento divino. Força, 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 força. Eu te fortaleço disso, Senhor. Força, 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 força para esse novo tempo. Força, mais força, com mais violência. Alguns lugares que você precisa entrar precisam ser com mais ousadia. Com mais ousadia. Oh, a chuva está chegando. Oh, a chuva está chegando. A chuva está chegando. A chuva está chegando. A chuva está chegando. Chegando, chegando, chegando. A chuva, a chuva. Levante a sua mão. Orando em línguas. Vestida para a colheita. Vestida para a colheita. Isso. Oh, uma unção nobre. Uma unção nobre. Vestida para colher. Equipada para colher. O fruto vai vir. O fruto das orações. O fruto das orações. Chegou o seu tempo de respostas. Oh, meu Deus, meu Deus. Tem algo poderoso acontecendo aqui. É algo novo, algo novo, algo novo. Eu vou à sua frente, mas eu estou na retaguarda também, diz o Senhor. Nem na frente nem atrás, nem na frente nem atrás. Você está coberta, guardada, protegida. Vestido para colheita. Oh, avivamento, avivamento. Diga e Deus vai romper.